Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso segundo vídeo no tema das ligações químicas. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. É uma ferramenta importante para a gente levar a informação para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especialmente, nós vamos tratar da natureza das ligações iônicas, das suas características e dos materiais que apresentam esse tipo de ligação. Bora pro conteúdo? Olá pessoal, dando continuidade aqui então ao nosso assunto das ligações químicas, nós vamos falar especificamente sobre as ligações iônicas. Então a ligação iônica é aquela que se dá entre átomos ou grupos de átomos, eventualmente, que tem tendências opostas a sofrer ionização. Então, um dos elementos tem uma tendência a perder elétrons com facilidade, como é o exemplo aqui do sódio, e o outro elemento tem uma tendência a ganhar elétrons, como é o exemplo do cloro. Aquele elemento com tendência a perder elétrons vai aparecer numa substância iônica na forma de um cátion, um íon de carga positiva. O outro elemento, que tem a tendência a ganhar os elétrons, vai formar um ânion, que é um íon com carga negativa. Isso não quer dizer que esse átomo de sódio tenha perdido seu elétron para o átomo de cloro, ou que o cloro tenha ganhado o elétron deste átomo de sódio. Ao longo da história deste elemento, tanto no nosso universo como dentro do nosso próprio planeta, essa perda ou ganho de elétron pode ter acontecido por uma diversidade enorme de outros átomos, inclusive de outros elementos químicos. O sódio pode ter perdido elétrons para qualquer outro elemento que tenha uma tendência maior do que ele a receber elétrons, como por exemplo para o oxigênio, que existe em grande quantidade na nossa atmosfera. O mesmo valendo para o cloro, pode ter ganhado elétron de qualquer outro elemento que tenha uma tendência a perder elétrons, como algum outro metal que ele tenha entrado em contato ao longo da sua história, tanto o universo afora, como dentro do nosso próprio planeta. Uma coisa importante a dizer sobre esses íons é que o raio do íon ele é diferente do raio do elemento neutro. No caso do sódio, que tem sua distribuição eletrônica terminada em 3s1, ao perder seu elétron de valência, esse elétron situado no subnível S, o sódio não só perde um elétron, como perde também a sua última camada. Deste modo, o cátion sódio possui um raio significativamente menor do que o átomo neutro de sódio. Afinal, ele perdeu a sua camada de valência, perdeu a sua terceira camada. O cátion sódio tem apenas 2 camadas de elétrons. Por outro lado, o cloro, ao ganhar um elétron e se transformar no ânion cloreto, o cloro não terá alteração no seu número de camadas. Ele continua com 3 camadas, então a variação do seu raio não será tão significativa como no caso do sódio. No entanto, pelo fato de ter mais elétrons na sua nuvem eletrônica, no cloro nós encontramos também uma maior repulsão elétron-elétron, o que faz com que o raio do ânion cloreto seja ligeiramente um pouquinho maior do que o raio do átomo de cloro neutro. É importante ressaltar que tanto no caso do cátion sódio, como no caso do ânion cloreto, não há alteração da carga positiva presente nos núcleos desses átomos originais. Só o que acontece é que o sódio perde um elétron e com isso perde uma camada, mantendo o mesmo número de prótons que o átomo de sódio neutro, e o cloro, ao formar o ânion cloreto, ganha um elétron, mantendo a mesma carga positiva no núcleo, mas aumentando um elétron na sua nuvem eletrônica. Com isso, aumentando a repulsão e aumentando o seu raio. Os compostos iônicos vão formar redes cristalinas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós não teremos no cloreto de sódio, apesar da sua fórmula ser NaCl, apenas um cátion sódio ligado a um ânion cloreto. Nós teremos, na verdade, uma rede de cátions e ânions intercalados entre si, formando uma rede cristalina. A interação eletrostática entre cátions e ânions não se dá apenas por um par de ânion e cátion. Essa interação se dará, na verdade, entre todos os íons presentes nessa rede cristalina. Deste modo, na maioria dos casos, as substâncias iônicas formarão, nas nossas condições ambiente, materiais sólidos,
e normalmente materiais sólidos com uma densidade considerável. Afinal, nós temos todas essas cargas positivas atraindo todas as cargas negativas presentes nessa rede cristalina. E essa ligação iônica, essa interação entre cargas, não é direcional. Então, um ânion atrai todos os cátions que estão ao seu redor, e um cátion atrai todos os ânions que estiverem ao seu redor. Devido a esse tipo de configuração, os materiais iônicos, via de regra, são muito duros e muito rígidos. E quando a gente fala em dureza como uma propriedade de um material, a gente está se referindo à tendência deste material a ser riscado ou a riscar outro material. Riscar significa arrancar átomos ali da superfície. Um material mais duro é mais difícil de ser riscado e tende, por outro lado, a riscar outros materiais. Um material menos duro é riscado com mais facilidade. Uma pedrinha de sal, se eu tentar riscá-la com uma faca, por exemplo, dificilmente eu conseguirei arrancar átomos da superfície desse cristalzinho, porque esses átomos, sejam eles os ânions ou os cátions, estão sob forte atração do conjunto de uma rede cristalina, diferente do material metálico da faca, onde a interação é um pouco mais fraca. Então, ao passar uma faca aqui neste sólido, eu não vou conseguir arrancar um íon da superfície do material. Na verdade, a dureza desse material vai acabar fazendo com que ele risque os outros materiais que entrarem em contato com ele. Porém, esses materiais iônicos normalmente não respondem muito bem a impactos, a uma martelada que eu dê nesse material. Isso por quê? Apesar de haver uma interação bastante significativa entre esses cátions e ânions presentes no material iônico, se por um acaso eu conseguir deslocar uma camada de átomos com um impacto de um martelo, por exemplo, ao deslocar, vamos supor que essa última camada aqui de átomos representados nessa célula unitária, nessa menor unidade aqui da rede cristalina. Se eu desloco essa camada para baixo, vejam o que acontece. O cátion sódio, que estava aqui na aresta de um cubinho menor, aqui, o mais próximo possível de ânions, ao ser deslocado uma linha para baixo, esse cátion sódio estará a uma aresta de distância de outro cátion, o mesmo valendo para o ânion. Este ânion aqui, que está distante por uma aresta do cátion, ao descer uma camada, ele ficará frente a frente com o ânion. Botando cátion frente a frente com cátion e ânion frente a frente com o ânion, a repulsão entre eles é enorme e provocará a ruptura, a quebra deste material. Lembrando que a atração e repulsão entre cátions e ânions nessa rede cristalina, ela pode ser descrita, pelo menos de maneira aproximada, pela força elétrica, que é descrita pela lei de Coulomb. Tanto as atrações entre cargas de sinais opostos, como as repulsões entre cargas de mesmo sinal. Reparem que na rede cristalina, o ânion fica a uma distância de uma aresta dos cátions, mas fica a uma distância de uma diagonal dos outros ânions, do quadrado aqui. Então, um único ânion interage por atração com todos os cátions da rede cristalina e interage por repulsão com todos os outros ânions, como está aqui representado para o cátion sódio. Vai se repelir de todos os outros cátions que estejam presentes na rede cristalina. Para representar a interação entre dois átomos, no caso específico aqui da ligação iônica, mas nós vamos utilizar isso em outros momentos também. Nós podemos representar através da energia potencial que existe na interação entre esses átomos. Como nós estamos mais habituados em pensar na energia potencial gravitacional, que neste caso é apenas atrativa, e aí nesse caso aqui eu vou representar apenas as interações entre cátions e ânions, eu gosto de usar o exemplo de um skatista em uma rampa. Essa rampa aqui, na verdade, é a rampa de energia potencial para a interação entre esses dois íons. Quando um cátion e um ânion estão infinitamente distantes entre si, a força de atração deles tende a ser zero. Quanto mais distante, menor é a força. No entanto, na medida em que a distância entre esses dois íons não seja infinita, há alguma atração. E a tendência é que esses íons se atraiam entre si, diminuindo sua energia potencial. Do mesmo modo que o skatista que entra aqui na rampa, ele mesmo que comece com uma velocidade bem baixinha, ele vai tender a se acelerar em direção ao fundo da rampa. No entanto,
Mesmo entre um cátion e um ânion, se eu aproximo demais esses dois átomos, as forças de repulsão entre seus núcleos e mesmo entre suas nuvens eletrônicas passam a ser significativas. Mesmo um cátion e um ânion tendo cargas opostas, na medida que eu os aproxime muito, eles vão começar a experimentar algum tipo de repulsão. Núcleo-núcleo e nuvem eletrônica-nuvem eletrônica. Então, a energia potencial mínima, ela se dá em algum lugar onde a compensação entre os efeitos da atração entre íons de carga oposta e da repulsão de nuvem eletrônica com nuvem eletrônica e núcleo com núcleo encontra um certo ponto de equilíbrio. Este ponto de equilíbrio entre atração e repulsão corresponde à distância média no tempo que nós vamos encontrar entre um cátion e um ânion. Mas, na verdade, um skatista que entrasse aqui nessa rampinha, ele entraria com alguma velocidade e tenderia a ficar oscilando em torno dessa posição de mínima energia. Reparem que a profundidade deste poço de energia potencial elétrica que nós temos aqui pode ser diferente entre um par cátion-ânion e outro par cátion-ânion. Então pode ser diferente de uma substância para outra. A profundidade deste poço está relacionada com a intensidade das interações de atração entre esses íons. Neste sentido, quanto mais forte for a interação, quanto mais profundo for esse poço de energia potencial, maior é a tendência destes íons ficarem presos no poço de menor energia. Consequentemente, mais difícil separar cátion e ânion. E o resultado macroscópico disso é que quanto mais fundo for o poço, mais forte for a interação entre cátion e ânion, mais alta será a temperatura de fusão. O material precisa ter mais energia para fundir. Imaginem aqui esta pequena amostra de uma rede cristalina do cloreto de sódio. Se este material estiver na temperatura ambiente, por exemplo, os cátions e ânions que compõem essa rede cristalina terão alguma energia cinética e tenderão a oscilar um pouco em torno dessa distância média entre cátion e ânion. Ou seja, a rede cristalina de um material, na temperatura ambiente, vai vibrar. Então os átomos vão se afastando e aproximando, mantendo ali uma distância média entre eles. Se eu elevo a temperatura de um material iônico, o que acontece é que a energia cinética desses cátions e ânions aumenta. Então eles têm mais velocidade para oscilar em torno dessa posição média. Caso eu aumente demais a temperatura, possivelmente os cátions e ânions conseguem fugir deste poço de potencial. A fuga do cátion e ânion do poço de potencial corresponderia à fusão do material. Deste modo, de maneira simplificada, eu poderia dizer que o aumento das cargas de cátions e ânions tendem a aumentar o ponto de fusão, deixar mais difícil fundir o material, pois a força elétrica entre eles é maior. Por outro lado, o aumento do raio do cátion e o aumento do raio do ânion, quando eu troco de um elemento químico para o outro, tenderia a diminuir essa temperatura de fusão, pois deixa a força de interação entre esses átomos um pouco menor. Evidentemente, essa análise não é tão simples assim, porque ao trocar, por exemplo, um cátion de carga 1+ para um cátion de carga 2+, eu não altero simplesmente a carga elétrica presente, eu altero também a proporção entre cátions e ânions. Se eu tiver um cátion de carga 2+, como o cálcio, por exemplo, e ele continuar participando de um material iônico com o cloreto, que tem carga -1, para cada cálcio eu terei 2 cloretos. Então há também um efeito de uma maior repulsão entre ânions aí presente, porque eu terei cloretos um pouco mais próximos um do outro. Por outro lado, analisando do ponto de vista do raio, podemos até encarar como tendência geral que elementos mais para baixo na tabela periódica, com maior número de camadas e, consequentemente, um maior raio, tenderão a formar ligações iônicas mais fracas, com pontos de fusão mais baixos. No entanto, como foi comentado no final do vídeo anterior, as fronteiras entre os tipos de ligação química iônica e covalente não são lá muito rígidas. E o aumento do raio de cátions e ânions pode, de alguma forma, contribuir para um maior caráter covalente nessa ligação iônica, o que atrapalha um pouquinho a nossa análise de ser algo muito linear. Mas é possível sim comparar em alguns casos específicos.
Então vamos analisar mais de perto o que acontece quando eu dou uma marretada aqui nesse material iônico, quando eu dou uma martelada nele. Eu tenho forças em um sentido atuando sobre algumas camadas de átomos e forças em outro sentido atuando sobre outra camada de átomos. O mesmo valeria se eu tentasse torcer um material iônico ou entortar um material iônico. O que eu vou fazer, se eu conseguir por meio dessa força vencer as atrações e repulsões de Coulomb e deslocar uma camada de átomos com relação a outra, é que eu vou deixar cara a cara cátion com cátion, cara a cara ânion com ânion. Ao deixar cargas de sinais iguais frente a frente, a interação que eu vou ter é uma repulsão tremenda. E essa repulsão tremenda vai causar a quebra do material, a ruptura do material. Um material iônico é muito resistente a uma compressão uniforme, não é riscado com facilidade, é difícil arrancar átomos da superfície desse material, é muito duro nesse sentido, mas não é muito resistente a forças que vão tender a deslocar uma camada sobre a outra, como acontece, por exemplo, numa martelada, num impacto. E isso é bem interessante se vocês olharem para a construção que está à volta de vocês, muito provavelmente nesse momento. Eu gostaria de usar um exemplo aqui de um tijolo, um material cerâmico, um material iônico, que nós utilizamos para construir as mais diversas coisas à nossa volta. Então, para construir um prédio, para construir uma casa, seja lá o que for. Esse material, ele sustenta altas compressões. Um prédio inteiro está acima ali de um conjunto de tijolos iônicos. Mas, se você pegar uma marreta e bater com ela em cima de um tijolo, ele vai quebrar. E é muito interessante isso, que a gente consiga utilizar o nosso estudo da natureza das ligações químicas que existem nos materiais para compreender as coisas mais cotidianas que às vezes estão à nossa volta. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos nós vamos tratar das ligações covalentes e ainda mais para frente das ligações metálicas e da tecnologia dos materiais. Fiquem de olho nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado pela atenção e até mais!